esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, com alegria nos reunimos novamente na casa do Senhor, especialmente neste tempo glorioso para nós aqui da nossa paróquia, quando nós acabamos de dedicar a Deus, pela intercessão de São Paulo, nosso padroeiro, esta casa de oração. Não é somente uma casa, não é somente um salão, mas é a igreja de Deus, consagrada, ungida por Deus, para que nós possamos também oferecer um sacrifício digno ao Senhor. Assim também aconteceu com o povo de Deus, na primeira leitura que nós ouvimos,
do livro de Esdras, depois do exílio, e que o povo foi mandado em 2 etapas para o exílio na Babilônia, o povo de Deus perdeu a sua terra, perdeu o seu templo, e ficaram longos e longos anos sem poder elevar ao Senhor um sacrifício digno, que fosse digno, um pouco mais digno do Senhor. Deus permitiu que isso acontecesse com o povo, para que eles experimentassem a sua ausência. E a gente sabe que nós, seres humanos, muitas vezes valorizamos quando nós perdemos as coisas. Quando nós temos, então, nós muitas vezes não damos valor. Como é a nossa família, todos os dias estamos ali juntos, então parece que vamos viver eternamente juntos, né? E quantas são as pessoas que, perdendo seus pais, por exemplo, ou às vezes os pais perdendo os filhos, dizem: eu não sabia que essa pessoa ia me fazer tanta falta, é como se estivesse faltando um membro do meu corpo com a ausência dessa pessoa. Assim também foi para o povo de Deus perder as coisas de Deus. Deus muitas vezes permite as perdas para que nós possamos valorizar aquilo que temos. O maior tesouro da nossa vida, meus irmãos, de fato, é Deus. Nada pode ser maior do que Deus, porque Ele é infinitamente maior que todas as coisas. E as coisas de Deus, a nossa fé, com certeza estão então entre as coisas mais importantes da nossa vida. E é significativo para nós, já neste primeiro domingo após a dedicação, a consagração da nossa igreja matriz, que nós tenhamos esta leitura de Esdras, que ele vai então proclamar aqui diante de todos, a leitura do livro de Neemias. Neemias era o governante e Esdras o sacerdote responsável pela volta do povo. Eles voltavam para o templo do Senhor. Assim como nossa paróquia ficou aqui poucos anos em vista do exílio que o povo passou, eles ficaram muitas décadas ali esperando o templo do Senhor. Mas nós podemos experimentar um pouquinho disso, como é voltar para a casa de Deus. Nós voltamos e vamos nos acostumando aos poucos à graça de estar neste lugar sagrado e ainda melhor preparado. E Esdras, o sacerdote, vai então proclamar a palavra de Deus, e todos levantam as mãos e dizem: amém, amém. E todo o povo então vai prorromper e vai se inclinar junto com Neemias e Esdras, vão se inclinar e prostrar-se diante do Senhor com o rosto em terra. E os levitas então começaram a instruir o povo e disseram que o povo não ficasse triste nem chorasse, pois aquele dia era um dia consagrado ao Senhor. E olha a reação do povo, que bonita. O povo chorava ao ouvir as palavras da lei. O povo chorava porque agora a sua sede da fé, da palavra, era saciada, era colocada na boca dos seus profetas novamente. Nós temos, meus irmãos, esta grande graça na nossa igreja de termos a Santa Missa. Quantos cristãos no mundo não têm essa manifestação pública da palavra de Deus? Quantos são perseguidos e mortos? Muitos, quando vão à missa, hoje, no nosso mundo de hoje, eles têm lá uma bomba que explode e mata todo mundo. Eles não podem ouvir a palavra de Deus. Como em tantos países existe isso. Em muitos governos anticristãos, como é o caso do comunismo em muitos países, nós temos esta falta na nossa igreja. Como foi também no tempo da pandemia, nós não nos esqueçamos deste tempo em que ficamos sem o templo do Senhor e sem podermos nos reunir como família de Deus. Como São Paulo também vai dizer aqui aos Coríntios, na segunda leitura, nós formamos um só corpo e somos muitos membros. Nós, como um todo, nós somos o corpo de Cristo.
Nós somos a igreja quando estamos unidos. Não é correto a gente dizer eu sou igreja. Eu não sou igreja, eu sou um membro da igreja. A igreja não se revela totalmente na minha pessoa, nem no Papa, nem nos padres, nem tampouco no leigo. A igreja se revela na igreja reunida, na igreja unida, quando nós estamos formando um corpo bem unido em comunhão. Quando nós recebemos a Santíssima Comunhão da Eucaristia, o que é que o Padre Ministro diz para nós? O corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. E esta chamada hora da comunhão significa que recebe a comunhão aquele que está em comunhão com os outros membros do corpo de Cristo. Mas isso não quer dizer que nós precisamos estar com as mesmas ideias. Isso não significa que nós temos que ser um bando de iguais, como os Minions, né? Aquele desenho dos Minions, todos iguaizinhos. Mesmo os Minions, eles são um pouquinho diferentes, né? Tem uma pequena diferença em cada um deles, se nós repararmos bem. E todos nós somos diferentes. Não existe um igualitarismo na igreja. Nós somos diferentes, mas a diferença nos une, nos faz nos completarmos uns aos outros. Nós todos formamos o corpo de Cristo. Então, para estarmos em comunhão, não significa que nós tenhamos que pensar igual, nem que nos vestirmos igual, nem que sermos do mesmo movimento, da mesma pastoral. Tem gente que só se sente igual ou em comunhão quando está com os membros do seu grupo na igreja. Não, os grupos também não dão comunhão plena. O que dá então, meus irmãos, a comunhão entre nós é a nossa fé. É um mesmo o Espírito Santo que nos une. É o Espírito quem nos dá a graça de sermos unidos. Se todos nós estivermos unidos ao Espírito Santo, então nós estaremos também em comunhão entre nós. Então nossa vida será de alegria, de felicidade, porque a nossa busca será a busca do céu. É isso que nos une, a busca do céu, a busca da santidade eterna, que Deus quer para todos os seus filhos. E assim, meus irmãos, o Senhor Jesus também vai nos dizer neste Evangelho, na sinagoga, também proclamando a leitura e dizendo: hoje se cumpriu esta palavra da Escritura, que vai dizer que o Espírito está sobre ele. Hoje, porque Jesus é o cumprimento de todas as Escrituras. E porque, lembram-se que no domingo passado nós celebramos ainda o Evangelho de São João, segundo São João, nas bodas de Caná, e a liturgia da igreja nos mostra então a manifestação de Deus, seja no Natal do Senhor, seja na Epifania, na visita dos Santos Reis Magos, seja também no seu batismo. O batismo do Senhor é a manifestação também da sua presença. E depois nas bodas de Caná, sua primeira manifestação pública. Reparem que hoje no Evangelho Jesus vai, ou melhor, São Lucas vai proclamar as primeiras linhas, os primeiros versículos do Evangelho, vai dizendo como é que ele preparou aquilo. É o seu prefácio. Ele fez uma pesquisa apurada com as testemunhas oculares que conheceram nosso Senhor. Dentre essas testemunhas, São Lucas é o único que vai escrever sobre a infância de Jesus, sobre o seu nascimento. E quem era a testemunha ocular do nascimento de Jesus? A Virgem Santíssima, Nossa Senhora. Nossa Senhora que passou os seus últimos dias em Éfeso, aonde também São Lucas e São Paulo estiveram por um longo tempo. Provavelmente eles estiveram em contato com Nossa Senhora. E esse Evangelho de Lucas é o Evangelho também inspirado em vida pela Virgem Maria. Nós vamos ter a graça de ouvi-lo durante este ano santo, este ano jubilar, em que nós comemoramos na igreja um ano de alegria. Depois,
aqui do versículo 4 do primeiro capítulo de Lucas, nós vamos reparar que ele vai pular para o capítulo 4. Então, esses 3 primeiros capítulos vão falar da infância de Jesus e da infância de João Batista, para que hoje, depois das bodas de Caná, nós contemplemos Jesus que começa a sua vida pública. Ele começa a pregar, a anunciar a boa nova. Nele se cumpre a Escritura, e não somente em nosso Senhor Jesus Cristo, mas as Escrituras precisam se cumprir também na nossa vida. É por isso que nós comungamos, é por isso que nós somos batizados no mesmo Espírito de São Paulo. Nós precisamos, meus irmãos, fazer como o Senhor, aqui nesta casa de Deus, beber da sua graça, a graça da fé, dos sacramentos, para podermos deixar cumprir a nossa vida. Hoje se cumpriu esta palavra da Escritura. A fé católica não é do amanhã, não é de deixar para depois, é hoje. A nossa conversão então começa hoje. Que estas paredes santificadas, ungidas, este santo altar tão bem preparado para o Senhor, mostre o nosso amor a Ele, mostre a nossa fé nele, a nossa união nele. Ele é o centro. Que bom que a nossa igreja tem o Cristo como centro, o Cristo crucificado. Assim como Paulo vai nos ensinar, eu vos anuncio Cristo e Cristo crucificado. Que esta cruz possa orientar a nossa vida, como a cruz de Cristo, ela nos leve até a eternidade, ela nos eleve até Deus. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.